O Bitcoin é satânico. Não compre Bitcoin sem assistir esse vídeo até o final. O Bitcoin ele tem algo fundamentalmente errado espiritualmente. Se você é cristão, assiste esse vídeo até o final. Não compre Bitcoins sem assistir esse vídeo até o final. O que a data do white paper do Bitcoin tem a ver com satanismo? Nesse vídeo eu vou falar por que o Bitcoin é satânico. Eu vou dar vários argumentos aqui de por que o Bitcoin é satânico. E então fica até o final, deixa o like aí, se inscreve, né, no canal. Meu nome é Avelino Morgante e eu sou um ex-Bitcoiner, né? Eu trabalhei nesse setor há muito tempo atrás e sem saber dessas coisas que eu vou falar hoje. O white paper do Bitcoin, ele foi lançado no dia 31 de outubro de 2008. 31 de outubro de 2008. E o código do Bitcoin ele já estava basicamente pronto. Então, o que leva a crer que o Satoshi Nakamoto, a pessoa anônima que publicou esse white paper e fez o código do Bitcoin, escolheu essa data, 31 de outubro de 2008. 31 de outubro de 2008, 31 de outubro é o Halloween, né? O Halloween é uma festividade pagã, né? Associados a coisas sombrias, bruxaria, sacrifícios humanos que acontecem nessa data, eventos pagãos, culto de demônios, bruxas, né? Falsos deuses, adoração a aquela que eu nem gosto nem de falar o nome, né? Mas você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar em mim. Eu vou colocar aqui o que um padre pensa, o que dois padres pensam a respeito do Halloween. Os satanistas têm também o ano satânico. E o ano satânico começa no dia do Halloween. Não sabia, padre. Hoje você já sabe. Os satanistas celebram o início do ano satânico na festa do Halloween. Concretamente, na noite do Halloween, às 3 da manhã, que é a hora do demônio. Então, o ano satânico começa com a festa do Halloween. Na noite do Halloween, às 3 da manhã, a hora do demônio é a noite de todo o ano satânico em que se fazem mais sacrifícios humanos ao demônio. Se matam pessoas em honra de Satanás. Tem jovens que engravidam 7 meses antes do Halloween, com o único objetivo de sacrificar os seus filhos ao demônio na noite de Halloween. Padre, como é que o senhor sabe tudo isso? Testemunhos de ex-satanistas que se convertem ao catolicismo e que contam o que eles próprios fizeram. Veja o que disse o fundador da Igreja Satânica dos Estados Unidos. Olha aí, eu vou colocar aí a figura. Esse aí. Não sou eu que estou dizendo. Ele quem disse. Estou feliz por ver os pais cristãos deixarem seus filhos adorarem o diabo ao menos uma noite por ano. Bem-vindos ao Halloween. Então está aí, meus irmãos. Para o satanista, o Halloween é uma festa que exalta o demônio. É uma festa do inferno. Eu não sei se você sabe, mas agora você saberá. A festa do Halloween dá início ao ano satânico. Eles comemoram a virada de ano na noite de Halloween. Às 3 horas da madrugada, existe a missa satânica, ou a missa negra, onde satanistas, na noite anterior, vão à igreja e tentam roubar hóstias para que esta seja profanada nestas celebrações. Eu não vou nem aqui dizer o que eles fazem nesta missa às 3 horas da madrugada. É a missa que exalta o inferno, o demônio. Bem, então vocês ouviram aí que 31 de outubro é o ano novo dos satanistas. E eu fico pensando, por que será que o Satoshi escolheu essa data para lançar o Bitcoin? Será que o Satoshi era satanista? Porque eu vejo alguns Bitcoiners, talvez você aí que
que não está muito dentro desse mercado, né? Desse grupo, né? Dessa bolha, existem Bitcoiners que contam o tempo antes e depois de Bitcoin, ao invés de antes e depois de Cristo. Sim, tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que têm relógios de Bitcoin, como se cada bloco fossem horas, né? Ou minutos, né? Mas fica comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar mais coisas. Eu quero mostrar aqui para vocês uma reportagem do Olhar Digital, né? Que me deixou bem pensativo quando eu comecei a ler. Pornografia infantil foi encontrada na blockchain do Bitcoin. É isso mesmo que você está ouvindo. Pesquisadores da Alemanha encontraram conteúdo de pedofilia armazenado dentro da blockchain do Bitcoin. A descoberta pode fazer o blockchain ser considerado ilegal por armazenar conteúdo criminoso. Então, o que acontece? O Bitcoin ele tem uma operação chamada Op Return. Essa operação chamada Op Return permite que você escreve pequenos textos dentro do blockchain do Bitcoin. E esses textos são irreversíveis, porque o blockchain não o blockchain ali não muda, né? Só muda quando tem um hack ali e 184 bilhões de criptomoedas são criadas do nada, aí muda, mas para tirar conteúdo de pedofilia, aí não muda. Então esses pesquisadores descobriram 274 links para sites pornográficos na Deep Web. Mas tem outra coisa também que são os ordinals. Os ordinals não vou explicar, não vou entrar em detalhes, mas permite você escrever até 4 megabytes no bloco do Bitcoin. E 4 megabytes já permite armazenar fotos e permite armazenar vídeos, não só links, né? Então, suspeita-se que esse material no blockchain do Bitcoin, tanto fotos, quanto vídeos, quanto links para sites com pornografia infantil, está sendo vendido, né, o acesso a esses links. E que isso vai evoluir no futuro, porque o Bitcoin ele tem uma possibilidade de criar contratos inteligentes, então vão utilizar o próprio Bitcoin para poder pagar e ter acesso a esse material. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: todos os mineradores de Bitcoin são entidades que armazenam pornografia infantil. Você já parou para pensar nisso? Repetindo, todos os mineradores de Bitcoin são entidades que armazenam pornografia infantil. Se você conhece algum Bitcoiner que tem o blockchain, essa pessoa tem pornografia infantil armazenada no blockchain. Então, além do Bitcoin ter sido criado numa data satânica, que é o início do calendário satânico, ele permite o quê? O armazenamento desse tipo de coisa. Para piorar, o Bitcoin ele é a moeda perfeita para o crime, né? Então, outra matéria aqui do Poder 360, crime movimentou 51 bilhões de dólares em criptomoedas em 2024. Então, o Bitcoin está sendo muito utilizado por governos ditatoriais, como a Coreia do Norte, né? Para fazer ataque hacker, né, também, para fazer sequestro de empresas, um ataque conhecido como ransomware, né? Então, no Bitcoin, o Bitcoin está auxiliando a pedofilia, auxiliando o tráfico de drogas. Eu não vou citar nomes de entidades do Brasil, mas você já deve saber quais são, que utilizam o Bitcoin para lavar dinheiro. O Bitcoin está sendo utilizado por governos ditatoriais e também está sendo utilizado também por tráfico humano, tráfico de crianças e órgãos, né? Mas talvez você não esteja convencido ainda, né? Talvez você não esteja convencido ainda. Então eu vou mostrar alguns tweets de pessoas que utilizam até o Bitcoin como ídolo. É o novo ídolo delas, né? Eu vou mostrar aqui um perfil chamado Palavra de Satoshi. Olha só o nome, Palavra de Satoshi. Esse perfil diz o seguinte: estou produzindo um documentário chamado A Palavra de Satoshi. Serão 21 episódios de 21 minutos cada, explorando a história do universo sobre uma nova perspectiva. Satoshi como o Deus Criador, um programador de uma grande simulação. Nossa realidade não seria espontânea, mas parte de um código executado em um sistema maior. O documentário narrará, em primeira pessoa, a criação do universo, do planeta, da vida e da evolução humana. Tudo sobre a ótica de Satoshi, que revela sua obra como um código que se expande, evolui e se descentraliza ao longo do tempo.
Mas não é o único tweet dele. Ele falou aqui em outro tweet que Satoshi Nakamoto é o Deus criador de tudo. Ele também fala: se o tempo é de Deus e o Bitcoin representa o valor do tempo, então Deus criou o Bitcoin. Deus é o Bitcoin. Bitcoin é a manifestação de Deus na Terra, em um formato metafísico. Mas talvez vocês não estejam prontos para essa conversa. Enfim, tem vários outros tweets dele aqui. Consegue provar que foi feito por um homem? Quem é Satoshi? Como se tivesse sido criado pelo Deus dele, né? O Deus Satoshi, né? Se Deus criou tudo, logo tudo é de Deus, inclusive o Bitcoin. Não tem nenhuma ligação alguma com Jesus, mas eu enxergo Satoshi em um formato de entidade divina moderna. Satoshi é o primeiro Deus do metaverso. Esses não são os únicos tweets. Eu peguei o desse rapaz, mas existem muitas outras pessoas que realmente estão idolatrando, fazendo comparações até com Jesus, né? Fazendo comparações com Jesus. Então, assim, o Bitcoin, ele surgiu. Não sei se tem uma evidência melhor do que essa. Ele poderia ter surgido em qualquer data. Ele surgiu 31 de outubro, a data de início dos satanistas. Ele é utilizado por pedófilos. O Bitcoin ele é a moeda do crime dos pedófilos, dos traficantes de órgãos, dos traficantes de drogas, dos políticos, dos ditadores e dos satanistas, né? Por quê? Por que dos satanistas? Porque, segundo uma reportagem aqui, ó, também, ó, Estados Unidos sentenciam fundadora de igreja satânica que vendia Bitcoin sem autorização. Americana usava a igreja satânica para processar transações. Outro ponto que chama atenção é a parte dos dólares envolvidos na negociação de Bitcoin e outras criptomoedas passavam pela conta de uma igreja satânica fundada pela própria acusada. Por que será que satanistas precisam de Bitcoin, não é mesmo? Será que é para realizar algum ritual, alguma coisa que precisa ficar oculta? Deixa aí o questionamento para vocês, né? Esse mercado também, ele além de ter essa adoração, né, essa galera aí adora como se fosse falsos ídolos, ele propicia muito o materialismo, né? Então são pessoas que vendem os seus imóveis, vendem tudo, não querem trabalhar e colocam tudo em Bitcoin como se fosse Bitcoin a salvação. Eu já ouvi pessoas aqui no Brasil falando que Bitcoin é a salvação, né? Não, Bitcoin não é a salvação. Jesus é a salvação. Bitcoin de forma alguma é a salvação. E como se não bastasse, eu também trouxe um outro estudo aqui muito interessante para vocês. É um estudo, tá? Estudo diz que investidores de criptomoedas são narcisistas, paranoicos, maquiavélicos e psicopatas. Em 2022, outra pesquisa sobre investidores de criptomoedas chegou às mesmas conclusões. Então já não é a primeira pesquisa, é a segunda pesquisa, apontando que essas pessoas são sádicas e egoístas, por talvez sentirem prazer em ver a dor dos outros que estão fora do mercado. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que já aconteceu comigo. Eles têm uma frase HFSP, que significa boa sorte ficando pobre. Eles desejam isso para as pessoas. Então, assim, quando eles perdem um argumento e não querem argumentar, aí eles colocam HFSP. Tipo, eles estão desejando para outra pessoa que a outra pessoa seja pobre, né? Pelo fato deles serem egoístas e psicopatas. O estudo, que entrevistou 2.001 adultos americanos, observou que os proprietários de criptomoedas tendem a obter pontuações mais altas em medidas de necessidade de caos, paranoia, atributos esquizotípicos, dogmatismo, mentalidade de vitimização e reatância psicológica. Então, pessoal, o Bitcoin ele é a moeda que foi criada na data do Ano Novo do Satanismo. Ele tem todo um culto, toda uma seita. E se você contesta essa seita, você é ostracizado, você é xingado. Isso está acontecendo muito comigo na internet, no Twitter principalmente. Até às vezes aqui vocês vão ver aqui nos comentários a galera chiando e chorando. Ele tem o blockchain do Bitcoin tem pedofilia, né? Então o blockchain, se você conhece aí uma pessoa que tem um blockchain, essa pessoa tem conteúdo de pedofilia, que é algo que eu rejeito moralmente, eu abomino moralmente, eu condeno moralmente, né? Ele foi utilizado muito lá atrás no mercado de drogas, que era o Silk Road.
ele é utilizado pelo crime, ele é utilizado por tráfico de drogas, por tráfico de órgãos, para vender conteúdos ilícitos, pedofilia, para ditadores, o que só me leva a pensar que realmente ele é a moeda do demônio, é a moeda satânica. E esses cultos, esses idólatras que comparam Jesus ou Deus ao Bitcoin, só me mostram que eu estou certo nisso, né? Não bastasse o Satoshi ter criado o Bitcoin na data do ano novo do satanismo, você conhece o que é árvore pelos frutos, né? Então, quais são os frutos do Bitcoin? São esses que eu acabei de falar, não é mesmo? E aí eu vou falar o quê? Vou comparar com o ouro, vou comparar sim, porque o ouro não permite armazenar material de pornografia infantil. Não permite. O ouro não permite isso. É da natureza do ouro? Não, o ouro não permite isso, né? E na Bíblia Sagrada, eu trouxe até um versículo aqui, que é o seguinte: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E, nesse lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que nós não devemos idolatrar bens materiais como ouro e prata, mas eu não posso, como cristão e alguém que estuda a Bíblia, eu não posso deixar de falar da importância espiritual do ouro e da prata. Eu posso citar a Arca da Aliança e os itens do templo que foram criados com ouro e prata. O primeiro presente que Jesus recebeu dos reis, ouro, incenso e mirra, ele recebeu ouro, né? Existe todo um significado espiritual por trás desses metais, porque Deus os criou, como eu já disse em outro vídeo, né? Deus criou esses metais de forma perfeita, é uma criação divina, assim como as plantas, assim como o mar, assim como os animais e toda a sua obra. O Bitcoin ele foi criado por um homem, eu acho, né? Eu acho que foi criado por um homem, né? Então ele, em essência, será imperfeito, porque foi criado por um homem e homens são corruptos e imperfeitos. Então você se esforça, trabalha feito um condenado e não tem dinheiro ainda no final do mês. Já era pra você ter uma reserva, né? Ó, o tempo tá passando, já era pra você ter um investimento. Mas até agora, nada, né? A UVP vai ajudar você a resolver essa bagunça aí que virou suas dívidas, sua vida financeira. É a maior escola de investimentos do Brasil. Em apenas 8 semanas, eles ajudam você a reestruturar suas dívidas, sua vida financeira, os seus investimentos. E ainda tem acesso ao cartão Black da UVP, que dá várias vantagens, né? Então se você quiser aí ter controle da sua vida financeira, se preparar pra crises, ou investir, aprender a multiplicar o seu patrimônio, conhece a UVP. Se você se inscrever na UVP e se arrepender, eles devolvem até 100% do dinheiro. Então tá esperando o quê? Se inscreve aí, clica no link aí abaixo ou no QR Code e conheça a UVP.